América Latina, Latinoamérica, amada América de sangue e suor. Estamos iniciando a primeira roda de conversa do canal Solidariedade Latino-Americana. Como que vai ser a roda de conversa? Primeiramente, vamos fazer uma apresentação, né, rápida, em torno de 3 a 5 minutos, e depois nós vamos entrar no tema da nossa primeira roda de conversa. Na entrada do tema, cada um dos convidados ter em torno de 10 a no máximo 15 minutos, né, para colocarem aí a sua análise sobre o tema, e depois nós faremos uma última rodada para, né, conclusões e ações em torno da discussão que nós vamos estar fazendo aqui, né? Eu vou pedir para os convidados, durante a conversa ou no final, que indiquem, né, livros, né, textos sobre, né, o tema aqui debatido ou coisas relevantes aí para que aqueles que estão assistindo, né, possam, né, aprofundar mais no tema e, inclusive, na própria literatura marxista, que é o que dá base aí para o nosso canal. Então, iniciando, eu já vou indicar uma obra, né? Não é política, quer dizer, não é totalmente política, é literatura, que é o Saramago, né? José Saramago, escritor português. E aqui tem uma obra dele, que é uma das primeiras que o tornou conhecido, né? Que se chama Levantado do Chão. E nessa obra há uma passagem que ele menciona uma lenda do interior do Portugal, onde pessoas, né, não eram indicadas a andar à noite, porque quando você anda à noite podem encontrar assombrações, e as assombrações fazem 3 perguntas para as pessoas que andam, né, à noite. A primeira pergunta é: quem tu és? A segunda pergunta é: de onde vens? E a última pergunta é: para onde vais? E na obra do Saramago, do ponto de vista metafísico, do ponto de vista mais abstrato, essas perguntas os espíritos fazem justamente porque não há respostas para essas 3 perguntas. Mas nós, como somos marxistas e materialistas, para nós há respostas, né, para essas 3 perguntas. Então, nós vamos começar a apresentação com essas 3 perguntas, né? Então, vou começar. Eu sou o apresentador do programa, né? Moro em São Paulo, né? Capital, né, do estado de São Paulo. Trabalho na rede pública da educação em São Paulo, professor de geografia. Venho do estado do Paraná. Comecei a militar no movimento secundarista. Fiz parte da geração de 92, né, os caras pintados, que ajudaram a derrubar o presidente Collor de Mello. Fiz parte do movimento universitário, né, de 98 a 2001. Sou formado em economia. Depois fiz também a graduação, licenciatura em geografia, né, que é a matéria que eu dou aula atualmente na rede municipal. E para onde eu vou? Então é isso, estou construindo o canal, esse canal aí, e quero ajudar aí na luta para derrotar o imperialismo na América Latina e no mundo. Então vamos lá, o primeiro pode ser você, Xan. Então você se apresenta, 3 minutos, quem tu és, de onde vens e para onde vais. Então, bom dia aí, Carlos, né, que está na coordenação também, Juarez e Sandro. Né? Nessas 3 perguntas, obviamente, né, a trajetória nossa também é muito comum com o Juarez e o Carlos, né, que são do Paraná. Lá atrás, né, Juarez, a gente militou também no movimento estudantil, teve uma trajetória política muito próxima, né, nesses mais de
em torno aí de 30 anos, né, desde jovem, e também com o Sandro, né, porque a gente conheceu o Sandro também, né, mais ou menos uns 20 anos atrás, né, então a gente tem uma trajetória comum, né, então, entre as três perguntas, há algo comum entre nós, né, que a gente procura respostas e temos, né, uma trajetória política e militante comum. Hoje eu sou professor da rede estadual, trabalho na região sul de Curitiba, em 3 escolas estaduais. A gente tem um movimento de luta na educação, que é o movimento O Grito de Luta em Defesa da Escola Pública, e também a gente constrói um movimento pela Frente Socialista Revolucionária, tanto no Paraná como nacionalmente. É uma tentativa de aglutinação dos socialistas revolucionários, aqueles que não cedem o caminho fácil dos cargos, né, e da cooptação do governo Lula ao Estado capitalista, que é a esquerda não só da ordem, né, mas da administração da crise do capitalismo contra a classe trabalhadora, mas também, né, organizações vão de forma unilateral e linear construir uma alternativa socialista, que nós precisamos da unidade e aglutinação dos socialistas revolucionários. Eu acho que também isso tem tudo a ver com o surgimento desse canal, que é o Solidariedade Latino-Americana, né, num momento importante, onde nós precisamos levantar bem alto a bandeira da luta anti-imperialista, né, juntando todas as nossas lutas contra os governos, mas principalmente unificando nossas lutas, sejam elas política, econômica, ideológica, aos capitalistas no Brasil e na América Latina, que é o imperialismo dos Estados Unidos e Trump, que ameaça os nossos povos e a classe trabalhadora, e é, né, o sentido da nossa fala hoje. Né? Então, agradeço a todos os camaradas. Muito bem, Chan. Feita a sua apresentação. O camarada Salvador, que está na Espanha, acabou de entrar. Ele vai falar em espanhol, né? Então, por isso, peço que a gente fale aí bem pausadamente, né? Para que ele nos compreenda e ele e também a gente possa compreendê-lo, né? Em que pese, né? As línguas são bem parecidas, mas uma outra palavra pode aí dificultar. Então, vamos falar mais pausadamente possível e, se surgir dúvidas, alguém aí pede para esclarecimentos, né, sobre uma outra palavra. Eu acho que agora o Sandro pode se apresentar e depois o nosso colega Salvador pode também fazer a apresentação. Pronto, Sandro, pode começar. Sandro, sou professor, entrei para o movimento de esquerda na universidade, no início, algumas experiências patéticas, como com o MR8, mas depois conheci o trotskismo, né? Então, o morinismo, e militei de forma ininterrupta até 95, quando eu rompi, né? Juntamente com a TBI. Voltei a ter uma experiência no PSTU depois que eu soube que o CITO havia se unificado com a LIT novamente. Né? Só que, pela experiência que eu tive, as posições que havia levantado na época da tendência da TBI, da crise do base da LIT. Eu saí e fiquei meio solto, assim, enfim, dando aula, né? Trabalhando, enfim, estudando, priorizei isso na vida. Né? E mais recentemente, então, eu conheci através do CHAN o movimento da Frente do Socialismo Revolucionário e pretendo construir esse movimento, né, dentro das minhas limitações. Muito bem, Sandro. Então, o tema do nossa primeira roda é a ofensiva do imperialismo contra a América Latina, né, em especial a Venezuela.
Eu e Sandro participamos de um debate que o movimento da Frente Socialista fez, se não me engano, há uns 2 meses atrás, sobre a Venezuela, né? E lá nós fizemos um bom debate sobre a crise do imperialismo, sobre toda a conjuntura mundial, e conseguimos elaborar, né, estudar alguma coisa sobre o tema já. Mas desde então ocorreram muitas coisas, né? A frota naval dos Estados Unidos no Mar do Caribe, houve um aumento, né, dessa frota naval, e na última semana o governo dos Estados Unidos mandou o porta-aviões, né, o maior porta-aviões do mundo. E agora, essa semana, houve aí a declaração do governo dos Estados Unidos de que o governo da Venezuela é um grupo terrorista, né? O cartel, que eles afirmam Maduro fazer parte, é um grupo terrorista. E, se eu não me engano, há 2 dias houve aí o fechamento do espaço aéreo por parte do governo dos Estados Unidos também. Então, há uma ofensiva contra a Venezuela. Então, nós vamos iniciar o debate com base nessa. Então, vamos lá. Eu acho assim que a gente tem que lembrar a história recente, né, num recorte bem rápido, né, de Colin Powell, né, em fevereiro de 2003, quando ele aparece na reunião da ONU com um vidrinho, né, na mão, o que já é muito suspeito, né, porque você está falando de algo muito perigoso à vida das pessoas, né. Ele aparece na reunião com um vidrinho, né, que diz que é indício de que Saddam Hussein e o Iraque têm em torno de 500 toneladas de de armas químicas e que poderia ter muito mais toneladas de armas biológicas, né? Essa foi, né, a segunda incursão do imperialismo dos Estados Unidos, que resultou em tudo aquilo que nós, né, contemporaneamente vemos do que acontece no Oriente Médio, desastrosamente em relação ao Iraque, com milhares de iraquianos, né, assassinados pelo imperialismo e pela ação militar dos Estados Unidos. Então, a manobra ela é uma manobra muito comum. Já estamos falando de mais ou menos 20 anos atrás, né? O imperialismo, no período anterior também, usou de vários tipos de ardil, mentiras, né? Vamos dizer, né, explicitamente o que é a política do imperialismo, né? E para justificar a unidade de outros países imperialistas para as intervenções militares no mundo, né? E, de novo, a gente vê isso potencializado, porque, na verdade, de lá para cá, o que nós temos, além do imperialismo, né, é a ascensão de setores da extrema-direita internacional de diversos matizes. São correntes políticas que se unificaram, veja só, né? Muitas vezes os socialistas revolucionários têm dificuldade da unidade, né? Inclusive tendo programa mínimo revolucionário. E a extrema-direita, muita facilidade para ter uma unidade de ação política, ideológica e militar no mundo, né? E isso não aparece do nada. Isso é fruto da crise do regime democrático burguês, a democracia dos ricos, né? Que sempre foi a medida mais interessante, mais estratégica até então, para a manutenção da exploração dos povos e da classe trabalhadora no mundo. Só que, né, a gente lembra bem que um marxista revolucionário, trotskista, Nahuel Moreno, já falava, depois da Guerra do Vietnã, que essa democracia dos ricos ela aparecia na nossa vida, da vida da classe trabalhadora, dos povos e da juventude,
como uma reação democrática, né? Inclusive, o próprio militante histórico, Martim Hernandes, né, dirigente da LITE, escreveu o Vendaval Oportunista, onde ele fala da capitulação, por exemplo, das direções da esquerda, as mais diversas, à democracia burguesa, ao regime democrático. Mas há uma ponderação importante que acho que a gente deve tentar atualizar, né, que é a extensão da política imperialista da reação democrática após a queda da ex-União Soviética, em Muro Berlim e até antes, que é a capacidade de dirigir mobilizações, revoltas, rebeliões nacionais e democráticas. Isso quer dizer, a reação democrática teve a capacidade de manobrar, manipular setores aos milhares no processo de luta ou contra o que sobrou do stalinismo ou contra, de início, a restauração capitalista, para, né, levar para o mundo todo a agenda da ocupação imperialista, da dominação imperialista, pelaquilo que se chamou da política neoliberal, mas também com intervenção militar. Essa política de reação democrática, ela entrou em crise e levou ascenso à extrema-direita. A gente sabe que essa unidade da extrema-direita mundial, né, por mais que elas sejam matizes, correntes distintas, elas têm uma política comum, que é, de fato, impor a presença do imperialismo dos Estados Unidos da forma mais nua e crua, onde se coloca claramente que se deve atacar todos os movimentos sociais, os sindicatos, a classe trabalhadora, retirar direitos. E isso quer dizer uma das características do fascismo, né? Quer dizer, uma política, né, de guerra civil, guerra total e ataque não só ideológico e político, mas físico, contra as lutas da classe trabalhadora, a juventude e suas organizações. Né? Então, isso é uma característica do fascismo ainda muito forte, né? Dentro dessa articulação internacional da extrema-direita mundial. Então, isso a gente vê nitidamente no genocídio da Palestina, onde não é por acaso que quem patrocina esse genocídio é Netanyahu, em coalizão com o que tem de pior da extrema-direita no mundo, que são os setores, imagina, né? O setor da política é uma política de guerra total, de genocídio ao povo palestino e de ataques aos povos árabes e não árabes no Oriente Médio. Essa escalada, ela não consegue avançar onde o imperialismo tem uma dificuldade imensa de realizar, por conta, contraditoriamente, né, da presença de armas nucleares no campo oposto, né, como é o caso da Coreia do Norte, mas o imperialismo ele acentua de forma violenta, brutal, né, a sua política. Então, o imperialismo coordenado por uma direção da extrema-direita internacional, ele realiza essa política, participa das eleições, né? Mas de forma muito tática. O caminho das eleições e da democracia não é o caminho estratégico. O caminho estratégico sempre é o controle total, o fim de qualquer liberdade democrática ou a democracia formal, né, e a ocupação e ataque total. É isso que a gente vê. E também, por isso a gente não deve
pressionar com o método, né? De reunião, né? Inclusive, alguns dias atrás, Trump fez uma ligação para Nicolás Maduro, e mesmo assim, junto, atua com a política de cerco militar e bombardeamento próximo à costa tanto da Colômbia como da Venezuela. Ele adotou essa política em relação à guerra e genocídio na Palestina. Fingia ser defensor da paz na faixa de Gaza, mas, ao mesmo tempo, na prática, intensificava todo o envio de dinheiro, recursos, armas a Netanyahu, ao Estado de Israel, né? Então, só a imprensa burguesa e os organismos internacionais e uma esquerda, né, colaboradora, conciliadora, pode acreditar que é possível ter alguma política que coloca, né, uma tarefa importante, já que a gente constata essa situação política, né, seguir um caminho inverso, né, que é a mobilização e a organização da classe trabalhadora e da juventude dos povos no mundo, para que a gente se prepare com a mobilização anti-imperialista. Não sei qual tempo que deu, talvez tenha dado 10 minutos, quase. Muito bem, Xan. 10 minutos, isso mesmo. Bem disciplinado com o tempo. Agora com a análise do Sandro, né? Antes do Sandro entrar, eu queria, assim, fazer mais uma observação. No debate que eu e o Sandro tivemos dentro do movimento da França Socialista, alguns meses atrás, o Sandro levantou uma coisa muito importante para o debate, que é que no Brasil não há tradição de luta contra o imperialismo nos movimentos sociais. E isso é uma coisa que eu acho importante a gente levar em consideração nesse momento histórico aí de ofensiva imperialista. Levar em conta não para que a gente não faça nada ou caminhe para uma inércia, mas para a gente partir de uma análise real e ver o tamanho da dificuldade da luta que nós temos que enfrentar. Então, isso que o Sandro levantou lá atrás é muito importante, para a gente partir disso para as ações, né? Então, inclusive, né, se o Sandro puder, né, se não atrapalhar a sua apresentação, entrar nessa discussão aí da luta anti-imperialista e como superá-la, seria importante, se não atrapalhar. Pode começar, então, Sandro, sua análise. Eu vou começar de um jeito estranho, mas eu me comprometo no final a falar sobre, mais especificamente, as variáveis em torno do ataque imperialista à Venezuela e a questão dos riscos e custos desse ataque, né? Mas a primeira questão que eu acho que é importante é uma desordem mundial. Essa desordem mundial ela é muito imbricada, muito ligada, inseparável da crise capitalista e de reprodução capitalista, da crise de valorização. Bem, essa situação de crise, enfim, ao mesmo tempo de globalização do capital, né, que gerou muito otimismo por parte do mainstream, né, dos economistas burgueses, assim por diante, né, enfim, dos arautos do sistema, sempre tinha uma narrativa que era que um sistema de um sistema às questões nacionais e ao Estado Nacional. E que a melhor política que se tinha era se render a essa possível promessa de prosperidade de um capitalismo globalizado. Bem, isso é completamente falso. A globalização do capital, a sua mobilidade, não entra em contradição com o fortalecimento do Estado
como uma plataforma desse capital globalizado ou do capital monopolista. Por quê? Porque a reprodução capitalista depende do Estado. A crise econômica, a gente fala que é uma crise estrutural do capitalismo. Uma das questões que são centrais é que o capitalismo de realizar uma reprodução automática que qualquer sistema econômico consegue em seu momento de estabilidade, como foi o caso do capitalismo do pós-guerra. Agora não. Essa reprodução automática do sistema, ela se vê cheia de questões imprevisíveis, de obstáculos, de crises profundas, como foi em 2000. Né? E o Estado, portanto, é o que traz, de uma certa forma, esse elemento externo ao sistema capitalista, né, que alavanca essa rede. Sem o Estado, hoje, o capitalismo colapsa. Então, essa forma de Estado, a condição do Estado capitalista hoje, ele pode ser resumido na ideia da dialética do máximo e do mínimo. Né? Ou seja, é o Estado mínimo para 99 e máximo, muito máximo, aumentaram as despesas públicas, certo? Para 1%. É um Estado que gasta muito. De diferentes formas, através da dívida pública, que é uma coisa absurda e que movimenta todo o sistema financeiro, é fundamental, os títulos da dívida pública, o sistema financeiro, e as diferentes formas de assalto ao fundo público pelo capital monopolista. Sem isso, o capitalismo hoje se viria numa situação de tremenda dificuldade de reprodução. Né? E o Estado, portanto, também aparece como aquele elemento indispensável para a abertura de mercados, conquista de mercados e, particularmente, a busca de controle, né, e de acesso aos recursos naturais, os recursos necessários, né, o capital circulante, matéria-prima e assim por diante. Né? Então, é um Estado hoje, por exemplo, que investe muito em produção bélica, gasta muito com armas. E é uma coisa que tem aumentado, mesmo a União Europeia fez uma concessão em relação ao endividamento dos países exclusivamente para o aumento do gasto bélico, né? O desenvolvimento daquilo que Mandel chamava de Departamento 3. Essa crise, essa desordem mundial, com essa relação e necessidade de dependência do capital em relação ao Estado, é que gera esse clima, essa conjuntura de novas ações imperialistas, seja do velho imperialismo hegemônico norte-americano ou dos imperialismos regionais, né? Enfim, a Rússia na Ucrânia, a China no Mar da China, certo? No Pacífico, e assim por diante. Tá? E essa desordem chegou a um ponto tal que criou uma condição patética, né? Terminal em relação à diplomacia multilateral que foi tão divulgada, elogiada após o colapso da União Soviética. Né? Ela simplesmente naufragou, ela não existe mais. Os organismos internacionais não têm mais. Né? E os fracassos se sucedem. Né? Eu acho que a primeira demonstração de fracasso da diplomacia burguesa multilateral foi Ruanda. A ONU lavou as mãos em relação a Ruanda em 94. E o último episódio desse processo todo,
que passa por vários momentos, é Gaza. A reação contra o genocídio em Gaza foi patética, tardia e patética. Então, é uma conjuntura de desordem, e daí, para encerrar, gostaria de seguir o seguinte raciocínio. É uma conjuntura de muita imprevisibilidade. Portanto, ela é muito sujeita a gatilhos, né? Ou seja, de ações que são individuais, que em algum momento normal não teriam muito significado, mas nesse momento tem. É como se tivesse um chão, se eu jogasse água nesse chão e riscasse um fósforo, jogasse no chão, o fósforo apagaria. Mas se eu jogo querosene no chão, risco, tá? Minha companheira disse certa vez que os últimos comentários de Henry Kissinger era de que ele sentia um clima pré-Primeira Guerra Mundial antes de morrer. Acho que não. Eu acho que a tendência de guerras localizadas, guerras contidas, né, como no caso da guerra da Ucrânia, né, uma guerra contida, a gente tem que reconhecer isso. A Rússia não está usando toda a sua capacidade militar para lutar a Ucrânia. E guerras por procuração. No caso da Venezuela, é evidente que há aí uma busca de afirmação do imperialismo trumpista americano na América Latina, especialmente no país que tem as maiores reservas de petróleo do planeta. Só que aí há algumas variáveis, que é a questão do custo e do risco. Custo e risco políticos. Uma ação imperialista nos Estados Unidos, que já está presente, né, o porta-aviões Gerald Ford é um porta-aviões de propulsão nuclear, é a grande plataforma militar que existe no planeta, é o grande instrumento de coerção, né, de intimidação que existe. Agora, um ataque direto, além desses ataques híbridos que a gente tem assistido, vai ter um custo e vai ter um risco. Na Europa, nem tanto por solidariedade a Maduro ou a Venezuela, mas por rejeição ao belicismo de Trump, né? Especialmente, acho que na América Latina isso vai acontecer, principalmente naqueles países que têm uma tradição maior anti-imperialista, como a Argentina, por exemplo. E aqui no Brasil, eu acho que há uma esquerda chavista, existe toda uma série de esquerda, é um consenso na esquerda brasileira, apesar da sua debilidade, a luta contra o imperialismo norte-americano. Então, vai haver essa mobilização. Mas, em função dessa tradição, da falta de tradição de luta anti-imperialista, em função do nível baixo de consciência médio, né, do proletariado brasileiro, do povo brasileiro, é possível também que ocorram atos de apoio. Tá? Então, mas está dado. É uma desordem mundial e gatilhos e ofensiva imperialista está dado. Desculpe se eu avancei uns minutos. Não, está dentro do tempo. Inclusive, se você quiser concluir, não sei, já concluiu, Sandro, isso? Beleza. Então, Salvador, você vai ter aí 3 minutos de uma apresentação, né? Quem é você, sua trajetória, e já pode entrar no tema do debate, que é como você está vendo essa agressão do imperialismo dos Estados Unidos, né, do governo Trump, contra o povo da Venezuela. Então, vão ser 3 minutos de apresentação e de 10 a 15 minutos para a sua análise aí sobre a agressão do Trump contra a Venezuela. Pode iniciar, Salvador. Bueno, soy Salvador Pérez,
histórico dirigente del trotskismo en España, que viví durante 15 años en Colombia y que, bueno, pues soy en cierta forma parte interesada en todos los acontecimientos que están ocurriendo en torno a la política de Donald Trump con respecto a América Latina en este periodo, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues me considero que es de fundamental importancia el tener claro cuál es la situación objetiva que vive Latinoamérica con respecto a la nueva fase, digamos, del imperialismo norteamericano y también con respecto a la lucha por la liberación que la clase trabajadora en todo y también en Latinoamérica está en el proceso molecular de toma de conciencia cambiando con respecto al periodo anterior, ¿no? Y es importante porque, bueno, León Trotsky, en el año 38, cuando elaboró el programa de transición para la fundación de la Cuarta Internacional, definió como el principal obstáculo en la situación que existía en aquel momento la debilidad del factor subjetivo de una dirección revolucionaria que permitiera a la clase trabajadora transformar la situación en todo el mundo. Y ese es precisamente el punto de partida en el que estamos hoy en día. La debilidad de las fuerzas de una organización revolucionaria con implantación a nivel internacional para dirigir la lucha de los pueblos oprimidos, de la clase trabajadora, por transformar la situación en una situación donde el capitalismo hace agua por todos lados. El capitalismo está en declive terminal y si la clase trabajadora no logra cambiar la situación, pues nos abocaremos a situaciones de barbarie, como la que estamos viendo en el Caribe ahora mismo, con el envío de tropas por parte de Estados Unidos y con injerencias que no son nuevas, que vienen de siempre, del imperialismo por seguir dominando a los países atrasados, a los países, digamos, que les suministran fundamentalmente materias primas para que ellos sigan en la ola de la cresta, ¿no? Y entonces en ese sentido es importante porque en última instancia quien tiene que tener la palabra en este periodo es la clase trabajadora a nivel internacional y como dijo Marx, necesitamos dotar a la clase trabajadora en Latinoamérica, en Europa y en el mundo de una dirección revolucionaria que dirija la lucha por transformar radicalmente la sociedad. Vamos partir, então, para outra rodada. Antes, algumas observações aqui, né? Então, para o pessoal que está acompanhando essa roda de conversa, curtir o vídeo, se inscrever no canal no YouTube. E no Instagram, há o QR Code aí no vídeo, então quem quiser seguir o canal no Instagram, basta entrar aí no QR Code que está no vídeo e nos acompanha. E no YouTube, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Nós estamos iniciando, né, como as pessoas vão depois observar, nós estamos iniciando aí o canal, então apoiarem aí essa nossa
atividade militante fundamental em defesa dos povos da América Latina, em especial do povo da Venezuela, que sofre essa agressão mais avançada do imperialismo. Então, nós vamos ir para a segunda rodada agora, que é uma rodada de conclusão das análises e de ações com relação ao tema. Eu acompanhei aí nessa semana alguns dirigentes de organizações revolucionárias sobre temas de conjuntura e indico então para vocês a intervenção do Roberto Sainz, que é dirigente do socialismo barbárie, né, chamado de Novo MAS, na Argentina. Ele fez aí uma intervenção, se não me engano, há 2 dias atrás, em uma conferência, onde ele fala que a crise atual, elas são 5 tipos de crise, né? Uma crise de hegemonia do imperialismo, quem domina o mundo, né? Estados Unidos em decadência, China em ascensão. Uma crise ambiental, que é um tema fundamental, inclusive tem a cópia aí do Brasil esse ano. Uma crise de regime, uma crise tremenda do regime democrático burguês e formas, né, autoritárias em todos os países do mundo. Né? O Salvador lembrou muito bem, né, a questão da direção revolucionária, né, a crise da direção revolucionária, que é um tema fundamental também. E também vi a intervenção do PCO, né, o Rui Costa Pimenta fez há 2 dias também atrás aí uma análise de que, do ponto de vista estratégico, o objetivo do imperialismo norte-americano é derrotar a China. E que, na avaliação dele, todas as ações que ocorrem agora, lá na frente, tem como objetivo um confronto contra a China, que pode, na opinião dele, vai se transformar numa guerra direta. Né? Agora são guerras localizadas, para controle, né, de regiões, acumular forças para esse embate decisivo que vai se dar lá na frente. Né? Eu, a princípio, tenho acordo, né? Não tenho acordo em muitas coisas do PCO, mas nisso que o Rui Costa Pimenta falou, eu tenho acordo. Eu acho que a essência do imperialismo é o confronto militar, e acredito que isso, né, nós não podemos dizer o tempo, né, mas ele vai se dar de forma direta, e a dominação da América Latina, ela faz parte desse processo de acumular recursos e forças para um embate maior. Então, são coisas aí que eu coloco na discussão. Se os companheiros puderem aí na conclusão, puderem, né, inserir, né, nesse debate, essas discussões, seria muito importante. E não esqueçam de já ir lembrando das indicações de literatura, de livros no final, aí, na última rodada. Então, vamos lá. Quem começou foi o Chan, depois o último foi o camarada da Espanha, mas como ele acabou de falar, eu acho que dá para seguir a mesma rodada para a sua continuação aí da análise. Então, eu tenho acordo, né, pleno com a avaliação do Sandro, né, a atual etapa do capitalismo mundial e do imperialismo. Ela teve uma compressão muito forte. Essa compressão econômica, rentista, né, do capital fictício, mexe fortemente com as instituições há muito tempo, mas como aparece um produto, uma política imperialista mais acentuada, que é a extrema-direita, então isso mexe com todas as instituições que se chamavam democráticas, né? Eu falo se chamavam democráticas porque com a queda da ex-União Soviética, do Muro de Berlim, e a ascensão da reação democrática, né, que cooptou
né, boa parte das direções da esquerda, da ordem, né, ela não serve mais para, né, a reação democrática não serve mais para atender aos interesses, né, da recuperação dos lucros dos grandes capitalistas do mundo. Então, a reação democrática, que se chama ainda democracia, a esquerda da ordem chama democracia, na verdade é reação democrática, né, ela fica na mão das direções da esquerda. Então, aí é um grande engano, porque não se está se defendendo a democracia, se está se defendendo uma manobra, um mecanismo onde se usa formalmente as eleições, mas se retira todos os direitos e atacam a classe trabalhadora de juventude e patrocinam, inclusive, se não patrocina, tem posição, no caso do governo Lula. Então, um setor da esquerda fala, nós lutamos contra a extrema-direita e precisamos defender a democracia, mas o que se defende não é a democracia. Se defende mecanismos formais para a manutenção da ordem, para que não haja rebeliões, revoltas, e isso está na mão da Frente Popular, de boa parte de governos de Frente Popular. Então, por exemplo, o Mandani, nos Estados Unidos, ele representa um tipo de governo de Frente Popular, que é de contenção da revolta e da rebelião, não o contrário. As massas têm que superar, por exemplo, Lula, Mandani, próprio Maduro, próprio Gustavo Petro. Mas superar como? Se tem um inimigo, né? Que é o imperialismo que nos cerca, nos ameaça de todas as formas, e agora militarmente, né, deslocando sua força do Oriente Médio para a América Latina. Como? Né? Não é apoiando esses governos, mas se apoiando na mobilização popular da classe trabalhadora independente que tem ilusões nesse governo e desmascará-los porque eles não são capazes de lutar contra o imperialismo. E pior, defendem outros interesses, né? Por exemplo, Maduro negocia mais petróleo, mais concessões para ficar no poder. E isso é uma coisa que tem que ser desmascarada perante setores que ainda têm ilusões em Maduro. Mas para isso é necessário, de forma combinada, toda a unidade e luta anti-imperialista. Então, a contradição na Colômbia, né, 11 bases militares na Colômbia e a perseguição de setores que lutam ainda, né, seja na mobilização popular ou seja, né, a luta armada, né? Então, uma contradição. Gustavo Petro tem uma posição, em certa medida, avançada em relação à luta na Palestina, mas tem uma contradição da presença do imperialismo dentro. Lula negocia as tarifas com os Estados Unidos para, e a gente vê isso visivelmente, para abrir mão da defesa do povo venezuelano. Está ficando cada vez mais claro. A imprensa burguesa tem dito claramente que essa química, né, a petroquímica, a relação amistosa de Lula com Trump é um tipo de governo de frente popular, de reação democrática que desmobiliza a luta anti-imperialista. Então, a principal tarefa nossa é começar a colocar né, com a política socialista, revolucionária, paciente, para quebrar as ilusões de que esses governos seriam instrumentos de luta anti-imperialista junto com a democracia que não existe. Né? É só um simulacro de democracia. A gente vê bem claramente isso aqui no Brasil. Né? Então, convoca-se para as eleições e defender Lula novamente presidente, mas
ataca todos os direitos dos setores mais empobrecidos da classe trabalhadora. Isso não é democracia, isso é reação democrática, é simulacro para atacar a classe trabalhadora também, fazer acordos com o imperialismo. Então, para concluir, acredito isso que os socialistas revolucionários, a extrema-direita é muito capaz, junto com a burguesia e o imperialismo, de se unificar. Nós devemos, né, na luta de classes, né, aglutinar os socialistas revolucionários e, a partir daí, ter uma agenda de luta anticapitalista e anti-imperialista que passe pelas nossas reivindicações na luta contra o ataque do imperialismo. Esse seria provavelmente, não é fácil, mas seria provavelmente o primeiro passo para recuperar a alternativa socialista e de direção socialista revolucionária, né? Ter a capacidade de estar junto com os povos e a classe trabalhadora na luta anti-imperialista, desmascarando os governos de frente popular ou os governos burgueses ditos democráticos, né? Então, acho que a construção de comitês de luta em todos os países, atividades como essa, ampliar a rede internacional de socialistas revolucionários e classe trabalhadora e juventude de luta, né, cada vez mais, né, levar para a moradia, para o trabalho, para o estudo, os territórios, né, colocar essa pauta de luta aos povos originários indígenas que lutam, como lutaram contra a COP30 em Belém do Pará, né? Então, ampliar essa unidade anticapitalista, anti-imperialista com uma saída socialista. É isso. Muito bem, Chan. Agora vamos para o Sandro, né, para fazer a sua conclusão de análise, né? E se for possível, Sandro, se você puder, na sua análise, comentar a ação do Movimento Sem Terra aqui do Brasil, que tem militantes na Venezuela que estão trabalhando na questão da segurança alimentar, que é a agrofloresta, né? Então, se você pudesse comentar essa ação, é uma ação internacionalista, né? Qual a sua opinião sobre isso, mas se não atrapalhar a sua análise, lógico. Eu acho que chegou a conversar no nosso núcleo, mas eu não tenho muito conhecimento disso. O que eu convivi com um curso de agroecologia e tudo mais, né? Com alguns militantes do MST por conta disso, é que, de fato, o MST é uma referência global, né, de uma nova agricultura. Então, eu acho que levar a técnica, né, da agrofloresta, né, é uma forma de solidariedade fantástica, entender de intercâmbio, né, como falava Marx, né, de técnica. Né? Acredito que o MST ele vai assumir um papel importante no caso de um ataque, já está assumido na realidade, mas importante que a gente vai fazer uma frente com o MST política, sem dúvida nenhuma. Né? Mas duas coisas eu gostaria de dizer. A primeira delas é que tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Mundial, já que veio todo o problema, é que ela é produto do esgotamento do espaço de ação do capital monopolista. E que pese as diferenças, né, o componente do nazifascismo, a Segunda Guerra Mundial, assim por diante. A Terceira Guerra Mundial, que muita gente fala, certo? Na realidade, seria, em tese, uma disputa pelo espaço global. Eu estou mais propenso a pensar em um momento de desordem global, de guerras localizadas,
de guerras de procuração, certo? E contidas, né? Sem o uso efetivo de armas, né? De muita destruição. Tá? Eu acredito mais nisso. Por quê? Porque, embora o Estado, como falei na primeira fala, é uma fundamental para a reprodução capitalista hoje, sem ele não há reprodução capitalista, e também para essa disputa fundamental de espaço necessária, né, explorar internamente, mas também buscar novos mercados de exploração, de extração e assim por diante, ela se dá num nível também de um tipo de capital que é o capital líquido, que é o capital de tremenda mobilidade, portfólios de ações e de títulos. Essa natureza do capital hoje, essa forma que ele assume, né, ele não é tanto capitalismo proprietário de meios de produção, né? Ele substituiu, digamos assim, a propriedade direta dos meios de produção por esse portfólio de ações e de assim que ele controla os meios de produção e de títulos, imbricada, certo? Então, o PC chinês, por exemplo, o Partido Comunista Chinês, o Partido Comunista Chinês é, na realidade, um capitalismo portador de portfólio. Se fala em economia mista na China, é uma coisa meio esquisita, porque a economia mista lá se dá através da propriedade de ações por parte do Estado de empresas, né? E, na realidade, às vezes, pelo próprio aparato partidário. E esse aparato partidário, o Estado que se confunde, eles trabalham da mesma forma como qualquer outro capitalista de recursos, certo? Então, há interesses conflituosos? Mas também há uma certa relação, né, que envolve esse processo da globalização do capital e dos interesses de valorização do capital acima de questões nacionais. O que a gente tem que fazer é equilibrar isso. Por isso que eu acho que é mais provável, né, que o imperialismo, ou os imperialismos, no caso de um acerto, caso de fato esteja diante de uma crise de hegemonia, portanto, né, vai haver conflito, né, entre blocos imperialistas. Mas não vejo a possibilidade de que esses estados se entrem num confronto que seria autofágico e que seria de feitos absurdos. Não sei se a humanidade sobreviveria a isso, né? Então, acho que mais uma disputa contida através dessas guerras de procuração e assim por diante. Ou de ações imperialistas, e que cada um, enfim, lava as mãos, certo? Lava as mãos. A China invade Taiwan. Não, lava as mãos, certo? Os alunos invadem a Venezuela. A China lava as mãos. Então, pode ser aí, esse não é o meu quintal, esse não é o meu interesse, coisa do gênero. Que estou aloprando. Mas, então, eu acho isso. Acho que há uma necessidade de uma mediação para pensar numa terceira, porque é um confronto direto entre Estados Unidos e China, a terceira guerra mundial. Não tem. Então agora vamos aí para a conclusão da análise do camarada Salvador Pérez. Pode iniciar, Salvador. Lenin, que la verdad siempre es concreta. Yo estoy en relaciones políticas, organizativas, con los compañeros del GOI, del Grupo Obrero Internacionalista en Brasil, con compañeros, camaradas de Argentina. Estamos intentando aglutinar, digamos, en estos momentos la formación de una organización
internacional, como no podía ser de otra forma. El capitalismo es un sistema internacional de dominación y debe ser derrotado internacionalmente. Y digo que lo que estamos viviendo en estos momentos en Venezuela, en Colombia, en Brasil, por parte de la política del imperialismo norteamericano, no es algo nuevo. Es una continuación en los tiempos modernos de la misma política de dominación que el imperialismo ha ejercido sobre los pueblos, sobre las naciones atrasadas en toda su historia. Y no podemos aquí obviar o olvidar cómo el imperialismo norteamericano derrocó e impuso gobiernos títeres en Chile, en Argentina, bueno, en Brasil, en todos los países de Latinoamérica. De hecho, Latinoamérica siempre ha sido considerada como el patio trasero del imperialismo norteamericano. Y la situación nueva, entre comillas, nueva, es que ha emergido una potencia imperialista nueva. Perdón, se ha caído la máquina. Ha emergido una potencia imperialista nueva que está cuestionándole el poder a nivel mundial a los Estados Unidos, que es China. Forma que los imperialistas norteamericanos estaban acostumbrados a imponer sus intereses por la vía política, por la vía económica, ahora también estamos viendo un resurgir del intento de imponer su dominio sobre regiones del mundo por la vía militar. Y no lo tienen fácil. No lo tienen fácil. Porque la experiencia de estas décadas atrás les ha demostrado a los imperialistas norteamericanos que también pueden ser proclives a obtener derrotas. Y por eso ahora sitúan un buque de la Armada en las costas de Venezuela, bombardean pequeñas lanchas que no sabemos si estaban ocupadas por jóvenes que querían entrar a una vida mejor en los Estados Unidos o hacia dónde, pero que están, pero al mismo tiempo siguen amenazando a los pueblos latinoamericanos con políticas de destrucción y en concreto las políticas de los aranceles. Hace poco, recordáis, amenazaron a Brasil con aranceles del 50%, a Colombia en estos momentos del 25% sobre el conjunto de sus exportaciones. En última instancia es un intento de seguir dominando regiones enteras por la vía del dominio económico y, cuando no, militar. Y nosotros es importante que comprendamos, yo para acabar en esta etapa de mi intervención, ¿no? Intentamos comprender qué es, pero que en última instancia nosotros tenemos que depositar toda nuestra confianza en la capacidad de lucha de la clase trabajadora en Colombia, en Brasil, en el conjunto de los países de Latinoamérica, de la capacidad de su lucha en contra de estos intentos del imperialismo por seguir imponiendo su política y torciendo la voluntad de los pueblos, incluso, y hago relación a esto con la intervención del compañero anterior, incluso
frente a dirigentes que no son dirigentes que defiendan un programa para transformar la sociedad, sino que podríamos decir que son dirigentes reformistas de izquierdas que intentan adaptar el sistema dentro del propio capitalismo hacia unas mejoras en las condiciones de vida de las masas. Nosotros, como marxistas, sabemos que esos intentos de reformar el capitalismo desde un punto de vista progresivo en estos momentos están condenados al fracaso. Pero mira, camaradas, las masas, los trabajadores no aprenden, desgraciadamente, experiencia. Y las masas en Colombia, en Brasil de nuevo, en Argentina, en México, en el conjunto de los países de Latinoamérica, tienen que aprender de su propia, no conducen a ningún sitio. Conducen a amarrar los brazos de lucha de la propia clase trabajadora para enfrentarse al capitalismo. Y en este sentido es por lo que nosotros, en mi opinión, tenemos que hacer que Marx y Engels escribieron en el Manifiesto Comunista. Los comunistas no formamos un partido aparte de la clase trabajadora, sino que somos la vanguardia, somos el sector más avanzado, más consciente del movimiento, que trabajamos por influir en el movimiento para transformar la sociedad. ¿Y con esto qué quiero decir? Que la construcción de un partido revolucionario en América Latina y en el mundo está supeditado a nuestra capacidad por intervenir en el movimiento obrero tal. La voz, el oído de las masas con el programa del marxismo, que es un programa acabado en un movimiento inacabado de nuestra clase por transformar la sociedad. Mirad, nosotros podemos proclamar 20 veces que somos el partido o constituimos el partido más revolucionario de los revolucionarios del mundo mundial. Y las masas nos ignorarán. No nos prestarán atención. Nosotros tenemos que trabajar dentro de esos núcleos, de esos sectores, de los trabajadores que hoy, a Lula, pueda mejorar la situación, que el gobierno de Gustavo Petro pueda mejorar la situación de las masas colombianas, para, trabajando ahí, explicar pacientemente, que solamente pasando el poder a manos de la clase trabajadora podremos cambiar la sociedad y podremos afrontar un futuro donde, digamos, nosotros, al frente de la dirección de la clase trabajadora mundial, de la clase trabajadora en Brasil, en Colombia, una bandera de transformación de la sociedad. ¿Cómo? Y termino con esto. El programa nuestro es expropiar al imperialismo en todos nuestros países, es expropiar a los grandes empresarios, a los grandes banqueros, arrebatando de la propiedad privada que hoy controla el 99% de la economía en nuestros países, para ponerla al servicio
de las necesidades sociales. Nosotros defendemos, en última instancia, el viejo programa de transición, que en última instancia es a un trabajador un trabajo, a una familia una vivienda, a un joven una educación, a un enfermo una sanidad. Nosotros defendemos que las necesidades que tenemos en la sociedad sean solucionadas, poniendo las palancas fundamentales de la economía a satisfacer esas necesidades lejos del beneficio privado que hoy tienen 15 familias en Colombia, 30 familias en Brasil o 40 familias digamos, en México, ¿no? Por lo tanto, nosotros apostamos, seguimos apostando, defendiendo la lucha por un programa de transformación de la sociedad que es, en última instancia, arrebatar el poder económico a la clase dominante para ponerla bajo control de los trabajadores, bajo el control de la sociedad, a funcionar satisfaciendo las necesidades que existen en la propia sociedad. Nosotros no aspiramos a nada más. Então agora nós vamos para a parte final, a conclusão, né, que é a indicação dos livros e o encerramento final, né? Então eu já vou fazer aqui o encerramento, né? Agradecer ao Salvador Pérez, né, que fez o esforço de participar aí desde da Espanha, né? E que vai ser convidado aí para outros debates. Salvador faz parte aí da família do canal Solidariedade Latino-Americana, né? Agradecer ao Sandro, né, pelas contribuições, né, a roda, e agradecer ao Chan, né? Eu vou indicar aqui 2 livros antes de passar para vocês, tá? Quero indicar aqui esse livro do Ernest Mandel, O Sentido da Segunda Guerra Mundial, importante para entender a Segunda Guerra Mundial, mas entender o método de análise que é muito útil para a nossa época atual, né? E, por fim, indicar esse livro da Rosa Luxemburgo, A Acumulação do Capital, importante para entender o imperialismo, é um livro escrito em 1912, é uma das obras fundamentais, junto com a obra de Lenin, né? Imperialismo, fase superior do capitalismo, é uma das obras fundamentais para entender a fase imperialista em que nós vivemos, né? Sí, yo os quería comentar, ¿no? Muy brevemente. Yo en el año 2022 salí de Colombia para hacerme unas pruebas médicas en España y cuando estaba en España recibí un auto de deportación que nos aplicaron, pero de prohibición de volver a entrar a Colombia durante 4 años. Las autoridades colombianas, en aquel momento, bajo el gobierno de Iván Duque, el gobierno uribista de Iván Duque, pero que ha continuado bajo los gobiernos de Petro, me han vuelto a prohibir el poder regresar a Colombia en estos 4 años que siguen, cortando así, incluso mis propias relaciones familiares que yo tenía establecidas en Colombia, atentando contra mis derechos democráticos, mis derechos humanos y, por supuesto, mis derechos políticos y sociales. Digo esto porque el auto en el que acordaron las autoridades colombianas deportarme y prohibirme el ingreso en Colombia 4 años se debió a la defensa que hice estando en Colombia de un trabajador despedido en la empresa Morarsi Group de Santa Marta. La empresa le debían cerca de 400 millones de pesos colombianos y por no pagarle compraron corruptamente a funcionarios del Estado colombiano para que este trabajador no viera satisfechos sus derechos laborales. Como yo estaba allí, pues en la defensa que hice de él,
pues como represalia, como ataque a los derechos sindicales y políticos, pues acordaron conjuntamente con la empresa, fue la empresa quien pidió a Migración Colombia que me deportaran y que me prohibieran el ingreso a Colombia este tiempo, pues estoy en España por eso, por ese motivo. De todas formas, daros un saludo fraternal. Por supuesto que sí, continuaremos viendo y siguiendo vuestro canal y, por supuesto, estaremos presentes en cuantas luchas de los trabajadores ocurran en Brasil y en el conjunto de toda Latinoamérica, porque, desde luego, el futuro es de la clase trabajadora o no hay futuro. Es como decíais al principio, ¿no? Socialismo o barbarie. Si no somos capaces de adecuarnos, de estar a la altura de los acontecimientos, cambiando la sociedad, este sistema nos condena a uma barbarie creciente. Todo apoio aí, né, a essa questão que o Salvador colocou e da deportação, né? Nos mantém informados sempre sobre isso, que é a nossa obrigação ser solidário aí contra essa agressão, né, que o governo da Colômbia fez contra o camarada. Não, em primeiro lugar, né, é evidente, né, pela situação que o camarada Salvador Pérez passa, do que é um governo que usa o simulacro da democracia, luta anti-imperialista, mas na prática ataca a classe trabalhadora. Então, ampla solidariedade ao camarada, faz parte dessa luta, né, que nós estamos, né, falando aqui, né? E eu acho interessante, importante como tarefa que a gente revisite, estude, né, atualize, né? Porque antes da revisão é necessária atualização. E uma das questões muito fortes, né, daquilo que se coloca como anti-marxista é um tipo de revisionismo, né, teórico, político, ideológico. Eu acho muito interessante aquilo que se chamou, né, de Em Defesa do Marxismo, de Trotsky, mas que são diversos textos da batalha política de Trotsky em relação à SWP e setores anti-indefensistas, aqueles que se negavam a lutar em defesa do Estado operário da União Soviética, né? Mas por trás a questão da lógica dialética, da lei do desenvolvimento desigual e combinado, é um método de pensamento para análise, caracterização e elaboração política. Né? A gente vê hoje que há uma esquerda da ordem que utiliza a lógica formal. Para lutar contra a extrema-direita, temos que ficar na defesa da suposta democracia dos ricos. Um outro setor mais sectário fala, não, a esquerda defende a democracia dos ricos, nós estamos fora, né? Que é a lógica formal, né? E a gente sabe que o sectarismo e o oportunismo lá na frente acaba conciliando. Então, retomar, né, a discussão no marxismo revolucionário, né, do materialismo, do pensamento e lógica dialética materialista, né, acho que a contribuição de Trotsky, né, e outros, né, como Jorge Novak, né, na questão das palestras que ele falou sobre lógica formal e dialética, e outros tantos autores, acho que é um momento importante de a gente retomar, né, os nossos estudos. É isso aí. O que faltou, na realidade, minha última fala, foi... gostei muito da fala do camarada Salvador, bastante, aprendi muito, do camarada Chan também, mas eu gostei, acabou faltando porque eu queria reafirmar aquilo que o Chan disse, né? De que, no caso de uma onda de mobilização anti-imperialista, a gente deve sempre associar de forma de agitação, na agitação, não na propaganda, na agitação,
a relação entre imperialismo e capitalismo e a afirmação da necessidade do socialismo como agitação, certo? Isso, para mim, é fundamental a essa altura do campeonato. Acho que esse seria uma materialização do programa de transição nesse momento, ou da teoria da revolução permanente. Tá? Como literatura, é um livro que eu estou começando a ler agora, estou gostando bastante, que é Léo Panish, que eu tenho só no Kindle, né? Não tenho ele físico, mas é pela editora Cal, é Léo Panish e Sanguindin. É a construção do capitalismo global, a economia política do Império Americano, em espanhol. Estou gostando bastante, que é a trajetória mais recente, né, da hegemonia norte-americana, que envolve também questões econômicas. É isso. Obrigado a todos. Y no va a ser menos aquí, siempre retomar, releer, volver a leer, para tener fresco algunas obras fundamentales del marxismo. Comenzando, fijaos, a veces no le damos importancia porque creemos que está sobrevenido, está sobreentendido, pero yo siempre me gusta releer y siempre redescubro algún detalle nuevo, ¿no? En el Manifiesto Comunista, pero con el tema que estamos tratando hoy, me gustaría recomendar a todos los que nos puedan estar siguiendo la lectura del imperialismo fase superior del capitalismo de Lenin, que yo creo que es el libro más actual que podamos leer sobre el carácter del capitalismo como fenómeno imperialista en nuestros días, ¿no? Bueno, y hay un libro que especialmente me llamó la atención en estos últimos tiempos, ¿no? Que es Historia de la Filosofía, ¿no? Un análisis marxista, ¿no? Que es un libro de Alan Guth, un autor, un teórico marxista británico que ha escrito recientemente, ha publicado un libro sobre la filosofía marxista, ¿no? Y que yo me gustaría recomendarlo porque, sobre todo, necesitamos entender el mundo que nos rodea sobre las bases de lo que es la interpretación marxista de la historia y del pensamiento, que es el materialismo dialéctico. No nos podemos, digamos, contentar con leer el mundo con el ojo de la burguesía, con el ojo de la ideología dominante, que es la ideología de la clase dominante. Necesitamos ser capaces de penetrar en los acontecimientos para extraer de ellos las lecciones que nos preparan para poder luchar por cambiar el mundo. Bom, eu sou suspeito para falar, mas eu gostei muito da nossa primeira roda de conversa do canal. Relembrando, então, no YouTube, né, pedir para todo mundo aí curtir e se inscrever no canal, e no Instagram, no QR Code aí, seguir, né? Então, encerrando nossa primeira roda de conversa, outras rodas virão. Então, um bom domingo a todos vocês e até o socialismo sempre. Amém.